Uma criança descalça entrou numa das áreas mais ricas de Manhattan, carregando uma cômoda quebrada. Eu te dou 100 milhões de dólares se você me vencer, disse o bilionário. O bilionário riu. Mal sabia ele que estava a apostar contra a pessoa errada e estava prestes a perder tudo. As peças de xadrez explodiram pela calçada como sonhos despedaçados. Ethan Brooks, de 11 anos, viu o rei esculpido à mão pelo seu avô rolar para uma poça de água suja perto da fonte do Washington Square Park. A rainha partiu-se em dois contra a borda de betão. Os peões espalharam-se como soldados caídos pela calçada, que já tinha testemunhado milhares de jogos e milhares de histórias, mas nenhuma como a que estava prestes a acontecer. Sai da frente, miúdo! O grito veio de um homem de fato que provavelmente custou mais do que a família de Ethan pagava de renda em 6 meses. Estás a bloquear a passagem. A pasta do homem bateu no tabuleiro, tirando-o das mãos de Ethan, enquanto ele passava apressado sem olhar, sem se importar ou abrandar para ver o que tinha destruído. Para ele, Ethan era invisível. Apenas mais um miúdo pobre a ocupar espaço na parte bonita da cidade. Mas Ethan não conseguia se mover. As suas mãos ainda estavam estendidas à sua frente, congeladas na posição em que estavam quando ele segurava o seu bem mais precioso. O baú que o seu avô levou 3 meses para esculpir antes de morrer. Antes de tudo desmoronar. Antes de Ethan descobrir que o mundo não se importava com miúdos descalços com sonhos destruídos. Era a sua peça favorita, aquela que o avô George levou 5 dias para aperfeiçoar. Porque os cavaleiros são especiais, Ethan, ele disse. Eles saltam por cima de obstáculos, assim como tu vais saltar por cima de todos os obstáculos que a vida te apresentar. Agora, a cabeça estava completamente separada do corpo. As lágrimas vieram antes que Ethan pudesse contê-las. Não por causa do impacto físico ou dos arranhões nos joelhos causados pela queda, mas porque este baú era a última coisa que o seu avô tinha tocado antes de morrer, 8 meses atrás. Era a última prova tangível de que George Brooks tinha existido, tinha sido importante e tinha amado o seu neto o suficiente para passar as suas últimas semanas a criar algo bonito a partir do nada. Oh, querido! Uma voz feminina cortou o barulho do parque. A senhora Washington, que vendia jornais numa carrinha perto da fonte, estava ajoelhada ao lado dele, apesar dos seus 70 anos e dos joelhos artríticos. Deixe-me ajudá-lo, querido. Desculpe, Sr. Washington, sussurrou Ethan, enxugando as lágrimas com as costas da mão e deixando marcas de sujidade nas bochechas. Eu estava a estudar um puzzle de xadrez no meu caderno e não o via chegar. Devia ter me mexido mais depressa. Não tem nada pelo que se desculpar. Apesar das mãos trêmulas, a voz da Sra. Washington era firme enquanto ajudava a recolher as peças. Aquele homem com o seu fato elegante nem sequer olhou para onde ia. Nem sequer parou para ver quem tinha magoado. Ethan apanhou o cavalo partido e apertou-o contra o peito. A madeira estava quente devido ao sol da tarde e ele podia sentir cada imperfeição onde as mãos do avô tinham trabalhado. Ele lembrou-se de estar sentado neste mesmo banco há 3 anos, observando o velho esculpir e ouvindo-o explicar que cada peça tinha a sua própria personalidade. Este cavalo é diferente de todos os outros, disse o avô George, com os olhos brilhantes enquanto falava sobre xadrez. Ele move-se de maneiras que eles não conseguem entender. Salta por cima das suas cabeças. Um dia, serás assim, saltando por cima de todos os obstáculos que colocarem no teu caminho. Mas agora a noite tinha acabado, e Ethan não sabia como saltar por cima deste obstáculo. Vamos, ajude-me a levantar. A senhora Washington respirava com dificuldade. O esforço de se ajoelhar estava a afetá-la. Ethan apoiou o braço dela, sentindo os ossos frágeis sob o casaco gasto. Quando ambos se sentaram no banco que testemunhou milhares de jogos, a senhora Washington disse: agora que estamos sentados no banco que testemunhou milhares de jogos. Washington tirou um lenço velho e começou a limpar as peças com carinho. Sabes que dia é hoje? Perguntou ela. Ethan abanou a cabeça, ainda a olhar para o cavalo partido. Há exatamente 3 anos, o teu avô sentou-se neste mesmo banco na sua última tarde e disse-me algo que nunca esquecerei. A senhora Washington fez uma pausa, os seus olhos nublados olhando para o passado. Ele disse: Ernestine, o meu neto vai ser alguém. Não sei como nem quando, mas ele tem algo especial. O xadrez corre nas veias dele como corria nas minhas. Cuida dele quando eu partir. Lágrimas caíram dos olhos de Ethan sobre o cavalo de madeira, escurecendo o grão.
E eu prometi-lhe que o faria, continuou a senhora Washington, que garantiria que continuarias a jogar, que o dom que Deus te deu não seria desperdiçado por falta de oportunidades. Mas de que adianta, senhora Washington? A voz de Ethan falhou. Olhe para onde estamos. Veja como vivemos. A minha mãe limpa casas de banho para que possamos comer. O meu pai mal consegue trabalhar por causa das costas. Eu jogo xadrez no parque porque não temos dinheiro para uma escola decente. De que adianta ser bom nisso se ninguém me vê? A senhora Washington segurou o rosto de Ethan com as mãos calejadas. Alguém vai ver-te, meu filho. E quando esse dia chegar, estarás pronto. É por isso que vens aqui todos os dias. É por isso que estudas todos os jogos que encontras. É por isso que jogas contra qualquer pessoa que queira jogar contigo. Estou errada? Ethan olhou para os seus pés descalços. Os sapatos que a sua mãe tinha comprado para ele com tanto sacrifício tinham se estragado meses atrás, e não havia dinheiro para comprar novos. Ele tinha aprendido a andar descalço pelas ruas quentes da cidade, desenvolvendo calos grossos. No início, ele tinha vergonha. Agora era apenas a sua realidade. Senhora Washington, eu menti para a minha mãe hoje, confessou Ethan. Eu disse a ela que precisava estudar, mas na verdade eu queria vir brincar. Eu deveria estar a ajudá-la a limpar aqueles prédios comerciais. Por que você quer vir brincar? Ethan segurou o cavalo quebrado com mais força. Porque quando eu movo as peças e vejo o tabuleiro e penso 3, 4, 5 jogadas à frente, eu esqueço que estou com fome. Esqueço que não tenho sapatos. Esqueço-me que ouvi a minha mãe a chorar novamente ontem à noite quando ela pensava que eu estava a dormir. A confissão jorrou como uma torrente. Palavras que ele guardava há tanto tempo. Esqueço-me que o meu pai está sempre zangado porque não consegue sustentar a família. Esqueço-me que vivemos num único quarto onde consigo ouvir tudo através da cortina que separa o meu colchão do deles. Esqueço-me que tenho 11 anos e deveria estar na escola, mas tivemos que escolher entre educação e comida. E aqui estou eu. A senhora Washington fechou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. O xadrez é a única coisa que tenho que é minha, continuou Ethan num sussurro quase inaudível. É a única coisa em que sou bom. Onde as minhas roupas, os meus pés ou a minha morada não importam. Só os movimentos importam. Só o pensamento importa. E agora até isso está destruído. A velha senhora deixou o silêncio instalar-se antes de falar. Ethan, olha para mim. O rapaz ergueu os olhos escuros, brilhantes com lágrimas não derramadas. O teu avô ensinou-me algo sobre xadrez que nunca esqueci. Ele disse, a peça mais poderosa no tabuleiro não é a rainha, mesmo que ela se mova em todas as direções. Não é a torre, mesmo que seja forte. É o peão. Ethan franziu a testa. Mas o peão é a peça mais fraca. É o que todos pensam, sorriu a senhora Washington. Mas o peão é a única peça que pode se transformar. Ele pode se tornar qualquer coisa se chegar ao outro lado do tabuleiro. Começa como a peça de menor valor e acaba sendo o que for necessário para ganhar o jogo. Ela pegou num peão que milagrosamente sobreviveu à queda sem danos. Tu és como este peão, Ethan, disse ela. Começaste sem vantagens, sem dinheiro, sem conexões e sem as oportunidades que os outros têm. Mas tens algo que todas aquelas crianças em escolas de xadrez sofisticadas não têm. Tens ambição e determinação, e um talento que não pode ser comprado ou ensinado. Ou se nasce com isso, ou não se nasce. Mas o tabuleiro está partido. Ethan apontou para as peças danificadas. O tabuleiro pode ser consertado. Se deixares, o teu espírito não pode ser consertado depois de partido. A senhora Washington enfiou a mão na sua sacola de jornais e tirou algo embrulhado em papel pardo. Além disso, continuou ela, nem tudo está perdido. Veja o que eu trouxe. Ela desembrulhou o objeto, revelando um pequeno frasco de cola forte. Comprei isto com o que ganhei vendendo jornais hoje. Achei que você poderia precisar consertar alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Não sabia que seria hoje. Ethan pegou a cola com as mãos trêmulas. Senhora Washington, ela interrompeu. Isso deve ter custado exatamente o que valia a pena pagar. Agora vamos consertar aquele cavalo e todas as outras peças. Depois, vais montar o tabuleiro, esperar por um adversário e jogar como se a tua vida dependesse disso. Passaram a meia hora seguinte a trabalhar em silêncio, colando cuidadosamente cada peça partida. O cavalo recuperou a cabeça.
embora a linha de cola fosse visível. Alguns peões tiveram os cantos partidos restaurados. Não estava perfeito, mas estava funcional. Tal como o cavalo, a Sra. Washington segurou a peça reparada à luz do fim da tarde. Todos nós temos cicatrizes, mas elas apenas provam que sobrevivemos a algo que poderia ter nos destruído. Ethan arrumou cuidadosamente o tabuleiro sobre o cartão que sempre usava. O tabuleiro em si era velho, com quadrados pintados à mão, pois não tinham dinheiro para comprar um verdadeiro. Alguns quadrados estavam gastos. As cores desbotadas pelo sol e pela chuva, após tantas tardes no parque. "Achas que alguém vai jogar hoje?" perguntou Ethan, olhando para o parque quase vazio. Eram quase 18 horas, hora em que os trabalhadores costumavam passar a caminho de casa. Mas sempre havia alguém disposto a enfrentar o campeão do Washington Square Park. A Sra. Washington piscou, embora tenha se arrependido após o primeiro movimento. Ethan não pôde deixar de sorrir levemente. Nos 3 anos desde que o avô morreu, ele jogou contra centenas de adversários neste parque. Havia trabalhadores da construção civil em sua pausa para o almoço, funcionários de escritórios e estudantes universitários que achavam que seria fácil derrotar uma criança. Ele só havia perdido 3 vezes, e todas essas derrotas foram contra jogadores muito mais velhos, com anos de experiência. O parque era sua academia, seu torneio, seu mundo. O que Ethan não sabia era que, naquele exato momento, a 2 quarteirões dali, um Mercedes preto navegava lentamente pelo trânsito, parecendo completamente fora de lugar nessa parte da cidade. Dentro do carro, Alexander Hartwell estava a rever a mensagem no seu telemóvel pela 5ª vez. Washington Square Park, perto da fonte. Procure o miúdo com o tabuleiro. Se o vencer no xadrez, ganha. Se perder, perde tudo. Mestre Crawford. Alexander tinha lido a mensagem dezenas de vezes desde que a recebeu naquela manhã. O desafio do mestre Vincent Crawford o intrigou imediatamente. Estavam em jogo 100 milhões de dólares em imóveis, tudo dependendo de uma simples partida de xadrez contra o melhor jogador da cidade. "Tenha certeza de que este é o lugar certo, Catherine?" perguntou ele à sua secretária, olhando pela janela escura para as ruas degradadas. "O mestre Crawford foi muito específico", respondeu Catherine, verificando o seu tablet. "Washington Square Park, perto da Fonte Quebrada." Alexander franziu a testa. Ele era um dos promotores imobiliários mais ricos de Nova York. Os seus edifícios tinham transformado bairros inteiros. Os seus investimentos movimentavam milhões diariamente, e agora estava a ser encaminhado para um parque num bairro que provavelmente não via investimentos há décadas. "Isto deve ser uma piada", murmurou. "Crawford está a brincar comigo." Mas o desafio era claro. Se Alexander conseguisse derrotar o jogador que Crawford identificara como o melhor da cidade, ganharia os direitos sobre uma propriedade avaliada em 100 milhões de dólares. Era uma propriedade que Alexander tentava adquirir há anos para o seu projeto de desenvolvimento mais ambicioso. Se perdesse, bem, ele não contemplava esse resultado. Nunca o fazia. "Ali está o parque, senhor", indicou o motorista. O carro parou lentamente. Alexander observou a cena através do vidro polarizado. Uma fonte quebrada cheia de lixo e folhas mortas. Bancos de concreto rachados. E algumas árvores velhas proporcionando sombra irregular. Perto do terceiro banco, havia um menino descalço de 11 anos, a arrumar peças de xadrez num tabuleiro feito à mão. "É ele?" Alexander quase riu. "O melhor jogador da cidade é uma criança, aparentemente." Catherine observou a cena com uma expressão neutra, embora os seus olhos revelassem algo parecido com pena. Alexander saiu do carro, seguido por Catherine. Os seus sapatos italianos de marca bateram no pavimento partido do parque. O seu fato de 1000 libras brilhava ao sol da tarde. O relógio no seu pulso valia mais do que tudo o que havia em 3 quarteirões combinados. Várias pessoas no parque viraram-se para olhar. Era impossível não o fazer. Ele era como um extraterrestre que tinha aterrado no meio da sua realidade cotidiana. Ethan levantou os olhos do seu skate e o seu olhar encontrou o de Alexander. Por um momento, eles apenas se olharam. O rapaz descalço com roupas remendadas e o milionário impecável. 2 mundos completamente diferentes a partilhar o mesmo espaço. "Com licença", disse Alexander, aproximando-se com aquele tom que usava quando falava com pessoas que considerava inferiores a ele. "Você joga xadrez?" "Sim, senhor", respondeu Ethan, com voz clara,
mas cautelosa. É bom. Ethan hesitou. O seu avô tinha lhe ensinado a ser humilde, mas não a mentir. Sou muito bom, senhor. Alexander soltou uma risada curta. Muito bom. Que modesto, disse ele, virando-se para Catherine. Isto é verdade. Crawford quer que eu jogue contra este miúdo. Aparentemente, Sr. Hartwell, repetiu Catherine. A Sra. Washington, que observava em silêncio do seu carrinho de jornais, aproximou-se lentamente. Ela reconheceu Alexander imediatamente. O rosto dele aparecia nos jornais que ela vendia quase todas as semanas. Notícias sobre os seus negócios, os seus investimentos e as suas festas extravagantes. Sr. Hartwell, cumprimentou ela, cortesmente, mas sem exageros. O que o traz ao nosso humilde bairro? Alexander mal olhou para ela. Negócios. Disseram-me que encontraria um bom jogador de xadrez aqui. Encontrou o melhor. A Sra. Washington colocou uma mão protetora no ombro de Ethan. O meu menino não perde uma partida há meses. O seu menino? Alexander olhou para Ethan com um novo interesse, mas não do tipo positivo. Era o olhar que ele reservava para coisas que considerava curiosidades, não ameaças reais. Quantos anos você tem? 11, respondeu Ethan. 11 anos, repetiu Alexander, saboreando as palavras. Um sorriso começou a formar-se no seu rosto. Perfeito. Então, não me sentirei mal quando ganhar. Sem esperar por um convite, sentou-se no banco em frente a Ethan. Movia-se com a confiança de alguém acostumado a que o mundo se adaptasse a ele, e não o contrário. Vamos jogar, ordenou. Mas este tabuleiro é inaceitável. Catherine, traz o meu do carro. Não é necessário, senhor, disse Ethan rapidamente. Ethan disse rapidamente. Este tabuleiro funciona perfeitamente bem. Não pedi a sua opinião, miúdo, respondeu Alexander. A resposta de Alexander tinha aquela crueldade casual que vinha de anos de prática em fazer as pessoas se sentirem pequenas. Se vamos jogar, usaremos um tabuleiro adequado, não essa suposta obra de arte. A palavra artesanato soou como um insulto. Ethan sentiu o golpe como se fosse físico. O avô passou semanas a esculpir e pintar aquele tabuleiro, criando algo com amor porque não tinham dinheiro para comprar um verdadeiro. Catherine voltou da cozinha carregando um tabuleiro de madeira polida com peças de mármore. Era bonito e profissional, e provavelmente custou mais do que tudo o que a família de Ethan possuía somada. Ela colocou-o no espaço entre os dois jogadores. O contraste era brutal. O elegante tabuleiro estava colocado em cima do cartão sujo que Ethan tinha usado como base. As peças de mármore estavam agora relegadas para o lado como lixo, ao lado do tabuleiro caseiro. Muito melhor. Alexander arrumou as peças com movimentos precisos, mostrando a sua experiência. Agora, antes de começarmos, vamos tornar isto interessante. Tem alguma coisa para apostar, miúdo? Ethan olhou para a Sra. Washington, confuso. Ele não tem nada para apostar, Sr. Hart. Bem, a velha senhora interveio. Ele é apenas uma criança. Então não há jogo. Alexander começou a levantar-se. Não jogo sem apostas. Não vale o meu tempo. Espere, Ethan falou sem pensar. O que queres apostar? Alexander estudou-o como um predador a avaliar a presa. Então, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do mestre Crawford. Faz com que valha a pena. Se ele te vencer, paga-lhe o que essa propriedade vale para ti. Alexander sorriu cruelmente. O miúdo nunca iria ganhar. Isto seria divertido. Vou dizer-te uma coisa, miúdo. Já que estás tão confiante, vamos tornar isto real. Ele recostou-se com os braços cruzados. Se eu ganhar, terás de admitir na frente de todos aqui que não és tão bom quanto pensas e que crianças descalças do Bronx não pertencem ao mesmo mundo que pessoas como eu. As palavras atingiram Ethan como um tapa. Várias pessoas na multidão crescente suspiraram. E se eu ganhar? A voz de Ethan tremeu. Alexander riu alto. Se tu ganhares, se por algum milagre impossível tu me derrotares. Ele fez uma pausa para causar efeito. Eu te darei 100 milhões de dólares. Eu te darei 100 milhões de dólares. O parque ficou em silêncio. Alguém deixou cair a sua chávena de café. Ela se estilhaçou no chão, mas ninguém percebeu. O quê? Ethan sussurrou. Tu me ouviste? 100 milhões em dinheiro. Alexander pegou o seu telemóvel. Catherine, prepare um contrato testemunhado e gravado. Quando eu vencer este miúdo, quero que fique documentado. Senhor, tenha certeza. Catherine começou.
Faça isso, Alexander respondeu bruscamente. A senhora Washington agarrou o ombro de Ethan. Querido, não precisas de fazer isso. Eu aceito, disse Ethan claramente. O seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. 100 milhões de dólares. A sua mãe nunca mais teria de limpar outra casa de banho. O seu pai poderia fazer a cirurgia de que precisava. Poderiam ter uma casa de verdade. Catherine digitou rapidamente no seu tablet e mostrou aos dois jogadores. Isto constitui um acordo, testemunhado por aproximadamente 40 pessoas com telemóveis a gravar e documentado em vídeo. O Sr. Alexander Hartwell concorda em pagar a Ethan Brooks 100 milhões de dólares se ele vencer esta partida de xadrez. Assine aqui. Ambos assinaram na tela do tablet. A multidão murmurou com entusiasmo e descrença. Isso era loucura. Era impossível. Estava prestes a se tornar viral. É a sua vez, garoto, disse Alexander com um sorriso malicioso. Vamos acabar logo com isso. Ethan moveu o seu peão. E4. A abertura do peão do rei. A favorita do avô. A favorita do avô. Alexander respondeu instantaneamente. E5. O movimento clássico. O jogo começou. Nas primeiras 10 jogadas, Alexander jogou com confiança casual, quase sem pensar. Ele era bom. Ethan percebeu imediatamente. Ele era melhor do que a maioria dos adversários que Ethan enfrentara no parque. O homem tinha experiência em treinos. Provavelmente jogava em torneios corporativos. Mas na jogada 15 algo mudou. O sorriso de Alexander desapareceu. Ele demorava mais para pensar entre as jogadas. Os seus dedos tamborilavam no banco. Ethan estava a fazer jogadas que nunca tinha visto antes. Combinações que pareciam surgir do nada. A multidão ficou completamente em silêncio, observando o tabuleiro como se fosse uma cerimônia religiosa. Jogada 20. Ethan sacrificou o seu bispo. Erro, murmurou Alexander, pegando na peça, mas a sua mão tremeu ligeiramente. Jogada 21. O cavalo de Ethan saltou. Era aquela jogada estranha em forma de L que o avô lhe ensinara a adorar. A jogada que podia saltar por cima de obstáculos. Jogada 22. A rainha de Ethan deslizou para a sua posição. Alexander olhou fixamente para o tabuleiro. O seu rosto empalideceu. Agora ele percebia. A armadilha. A bela e impossível armadilha que vinha sendo construída há 12 jogadas. Não importava o que ele fizesse, ele estaria acabado em 3 jogadas. 4, no máximo. Isto não é... A voz de Alexander falhou. Não podes dar cheque, disse Ethan suavemente. O rei de Alexander moveu-se. Era o único movimento legal disponível. Cheque, Ethan repetiu. Desta vez foi a sua torre. O rei de Alexander moveu-se novamente, encurralado, sem para onde fugir. Cheque mate, Ethan sussurrou. O parque explodiu. As pessoas gritavam, choravam e pulavam. A senhora Washington cobriu a boca com as 2 mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estranhos estavam a abraçar-se. Os telemóveis estavam a gravar tudo. Ethan ficou paralisado no lugar, olhando para o tabuleiro. Ele tinha vencido. Ele realmente tinha vencido um dos homens mais ricos de Nova York, ganhando 100 milhões de dólares. Alexander olhou para o tabuleiro como se ele o tivesse traído. O seu rosto passou por choque e descrença, e então por algo ainda mais feio. Raiva. Sr. Hartwell, disse Catherine baixinho. O contrato. Cale a boca, retrucou Alexander. Ele se levantou abruptamente, derrubando o tabuleiro de mármore. As peças se espalharam pelo banco. Isso é ridículo. Não vou pagar 100 milhões a eles, a um menino de rua por causa de um jogo no parque. A comemoração da multidão cessou instantaneamente. Mas o senhor assinou, disse Ethan, com voz baixa. Todos viram. Está gravado em vídeo. Acha que me importo com vídeos? A voz de Alexander agora era gelada. Acha que algum juiz faria valer um contrato verbal com uma criança? Você tem apenas 11 anos. Nem sequer pode assinar um documento legal. Mas você disse... Ethan sentiu o mundo inclinar-se. Eu disse muitas coisas. Isso não significa que tenho de pagar. Alexander ajeitou a gravata. Catherine, vamos embora. Se alguém publicar esses vídeos online, os meus advogados vão enterrá-los em processos judiciais. Não pode fazer isso, disse a senhora Washington, dando um passo à frente, a voz trêmula de raiva. Fez uma promessa na frente de todas essas pessoas. Veja só, disse Alexander secamente. Ele olhou para Ethan com desprezo frio. Que isso sirva de lição, miúdo. O mundo não é justo.
Pessoas como eu fazem promessas a pessoas como tu e quebram-nas porque podem. É assim que o poder funciona. Ele virou-se para ir embora. O meu avô estava certo sobre pessoas como tu, disse Ethan em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a sua voz permaneceu firme. Algumas pessoas ficam tão ricas que se esquecem de que são humanas. Elas deixam de ver as outras pessoas como reais, disse ele. Eu não acreditei nele. Eu achava que se fosse bom o suficiente e trabalhasse duro o suficiente, as pessoas manteriam a sua palavra. Alexander parou de andar, mas não se virou. Você não está apenas a quebrar uma promessa, continuou Ethan. Você está a dizer a todas as crianças, como eu, que não importamos, que o nosso talento não importa, que podemos fazer tudo certo e ainda assim perder, porque pessoas como você decidem que não vale a pena manter promessas para nós. A multidão ficou em silêncio. Cada palavra estava a ser gravada por 40 telemóveis. Alexander virou-se lentamente. Tens razão. Estou a dizer-te isso porque é a verdade. Bem-vindo ao mundo real, miúdo. Ele caminhou até ao seu Mercedes sem olhar para trás. Catherine hesitou, olhando para Ethan como se sentisse vergonha. Depois seguiu o seu chefe. O carro partiu, deixando Ethan parado no parque, cercado por curiosos, segurando um conjunto de joias quebrado e uma promessa quebrada. A senhora Washington abraçou-o. Oh, querido, sinto muito mesmo. Mas Ethan não conseguia mais chorar. Sentia-se entorpecido e vazio. Tinha feito tudo certo, jogado perfeitamente e vencido de forma justa. Mas isso não importava, porque Alexander Hartwell estava certo sobre uma coisa. O mundo não era justo. Alguém na multidão falou: gravei tudo em vídeo, cada segundo. Aquele homem não pode se esconder disso. Eu também, disse outra voz. Vou postar isso agora mesmo, disse outra pessoa. A cidade inteira precisa ver o que ele fez. Em poucos minutos, os vídeos estavam a ser enviados e a se espalhar, tornando-se virais. Mas Ethan ainda não sabia disso. Tudo o que ele sabia era que tinha ganho o jogo, mas perdido tudo mesmo assim. Ele pegou o cavalo quebrado do avô e o segurou com força contra o peito. Desculpe, avô, sussurrou. Eu realmente tentei. A senhora Washington olhou para a multidão, para os telemóveis que ainda estavam a gravar e para a raiva nos rostos das pessoas. Ela ainda não percebia, mas a guerra tinha acabado de começar. Alexander Hartwell pensava que poderia sair ileso desta situação. Ele estava prestes a descobrir que estava muito enganado. O vídeo atingiu 1 milhão de visualizações em 3 horas. Sarah Brooks estava de joelhos a esfregar o chão da casa de banho de um escritório de advogados em Wall Street quando o seu telemóvel não parava de vibrar. No início, ela ignorou. O seu chefe tinha deixado claro que chamadas pessoais durante o horário de trabalho resultariam em demissão, mas o telemóvel continuava a vibrar. 10 mensagens, 20, 50. Finalmente, durante o intervalo obrigatório de 5 minutos, ela verificou o telemóvel. A primeira mensagem era de um número desconhecido. É a mãe de Ethan Brooke? Precisa de ver isto. Em anexo estava um link de vídeo. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela pressionava o play. O balde de água suja ao lado dela foi esquecido. Ali estava o seu filho, o seu lindo e brilhante menino, sentado em frente a um tabuleiro de xadrez no Washington Square Park. Os seus pés descalços estavam empoeirados e as suas calças de ganga remendadas estavam rasgadas nos joelhos. Sentado à sua frente estava Alexander Hartwell, um homem cujo rosto ela tinha visto nas paredes dos edifícios, nos jornais e nos outdoors a anunciar empreendimentos de luxo que ela nunca poderia pagar. Ela viu o seu filho de 11 anos derrotar um dos homens mais ricos de Nova York. Ela viu a multidão explodir em comemoração. Então viu Alexander Hartwell recusar-se a pagar. O telefone escorregou das mãos molhadas de Sarah e caiu ruidosamente no chão de azulejos. Ela não percebeu, só conseguia ouvir uma coisa, a voz do seu filho a falhar ao dizer: Desculpa, avô. Eu tentei. Sra. Nora Brooks, a voz aguda da sua supervisora cortou a névoa. O seu intervalo acabou há 2 minutos. Volte ao trabalho, disse Sarah, já a tirar as luvas de borracha. Se sair agora, está despedida. Sarah olhou para a mulher cujo primeiro nome nunca tinha aprendido em 3 anos de emprego. A mulher que a tinha obrigado a trabalhar com febre no mês passado, apesar de a limpeza exigir que se estivesse saudável. Então estou despedida. Ela correu. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
David Brooks vendia jornais na entrada do metrô. As suas costas doíam a cada movimento. A cirurgia de que precisava custaria mais do que a sua família poderia economizar em 5 anos. Então, ele ficava ali por 12 horas por dia, gritando as manchetes para os transeuntes, como se eles não pudessem vê-lo. O seu telefone tocou. Sarah, ouviu ele. David, onde estás? A voz dela estava frenética e ofegante. Estação da 42nd Street. O que se passa? O Ethan está bem. Ele está bem. Ele está bem. É o David. Precisas de ver isto. O nosso filho acabou de derrotar Alexander Hartwell no xadrez por 100 milhões de dólares, mas Hartwell recusa-se a pagar. David pensou que tinha ouvido mal. Estou a enviar-te o vídeo. Assiste e depois encontra-te comigo no parque. O vídeo carregou no ecrã rachado do telemóvel de David. Ele assistiu 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez, lágrimas corriam pelo seu rosto. O seu filho, o seu brilhante e lindo filho, tinha conseguido o impossível, mas o mundo ainda assim tinha quebrado a sua promessa. Um empresário que passava parou. Ei, tu és o pai daquele miúdo, não és? Do vídeo? David olhou para cima, surpreendido. O que Hartwell fez foi errado, continuou o homem. Partilhei com todos os meus conhecidos. Aquele tipo vai pagar por quebrar a sua palavra. Antes que David pudesse responder, o homem afastou-se, mas outras pessoas paravam, apontavam e cochichavam. Alguém o tinha reconhecido. O vídeo estava em toda parte. No parque, Ethan sentou-se no banco onde tinha jogado milhares de jogos. A senhora Washington o convenceu a não ir embora. Querido, fique aqui, isso não acabou. Mas Ethan sentia-se vazio e entorpecido. As pessoas continuavam a se aproximar dele. Estranhos, alguns chorando e outros com raiva. Todos tinham visto o vídeo. Você foi roubado, garoto. A minha filha tem a sua idade. O que ele fez com você me deixou revoltada. Sou advogada. Ligue-me para o Bono. Cartões de visita estavam empilhados no banco ao lado dele. Eram ofertas de ajuda de pessoas cujos rostos ele nunca tinha visto antes daquela tarde. Então, as vans das emissoras de TV chegaram. 3 delas eram de emissoras locais. Em seguida, uma repórter de uma rede nacional se aproximou dele, com um microfone estendido e o cinegrafista a reboque. Sou Jennifer Chan, da News 4, disse Ethan Brooks. Posso fazer-lhe algumas perguntas? Ethan olhou para a senhora Washington, que acenou com a cabeça. Como se sente agora? Jennifer perguntou gentilmente. Confuso? Honestamente, estou confuso, respondeu Ethan. Ganhei de forma justa. Todos viram isso. Não entendo por que ganhar não importa. O que diria ao Sr. Hartwell se ele estivesse aqui? Ethan pensou cuidadosamente. O avô sempre dizia que a raiva era como beber veneno e esperar que a outra pessoa morresse. Eu perguntaria se a palavra dele significa alguma coisa, disse ele calmamente. Ethan disse calmamente, porque o meu avô me ensinou que uma pessoa só é boa na medida em que cumpre as suas promessas. Se as promessas não significam nada quando se é rico, então qual é o sentido de ser rico? A pergunta ficou no ar, simples, devastadora, sem resposta. Os olhos de Jennifer estavam molhados. Ela não era a única. O operador de câmara enxugou o rosto. A entrevista foi ao ar. Em poucos minutos estava a ser partilhada em todas as plataformas. Sarah chegou ao parque correndo e ainda vestindo o seu uniforme de limpeza. Ela empurrou a multidão, agarrou Ethan e deu-lhe um abraço forte. Querido, você está bem? Estás ferido? Estou bem, mãe. Eu só... A voz de Ethan falhou. Eu ganhei. Eu realmente ganhei. E ele ainda... Eu sei, querido. Eu sei. Sarah abraçou-o com mais força e finalmente Ethan deixou-se chorar. Não eram as lágrimas silenciosas de antes. Um choro verdadeiro, daqueles que vêm do fundo da alma. David chegou momentos depois, mancando bastante. A corrida desde o metro tinha agravado as suas dores nas costas, mas ele não se importava. Abraçou a mulher e o filho. Estou tão orgulhoso de ti, sussurrou ao ouvido de Ethan. Incrivelmente orgulhoso. Mas não importou, soluçou Ethan. Fiz tudo certo e não importou. Importa, disse David com firmeza. Mostraste a toda a cidade do que tu e a nossa família somos feitos. Isso importa mais do que dinheiro. Importa? Ethan afastou-se e olhou para o pai. A mãe acabou de perder o emprego por ter vindo para cá. As tuas costas estão piorando a cada dia. Ainda moramos num único quarto. Que diferença faz eu ser bom no xadrez se nada muda?
O coração de David partiu-se com a pergunta, porque ele não tinha uma resposta. Mas a senhora Washington tinha. Querido, disse ela, ajoelhando-se na frente de Ethan, apesar dos joelhos doloridos. O teu avô costumava dizer algo que eu nunca entendi até hoje. As vitórias mais importantes, ele dizia, são aquelas que acontecem depois que pensas que perdeste. Não entendo, disse ela. Você vai entender. Ela apontou para as câmaras, a multidão e os telemóveis. Todos a gravar. Neste momento, milhões de pessoas estão a assistir ao que aconteceu consigo e estão zangadas. Não apenas por ti, mas por todas as vezes que foram enganadas. Cada vez que alguém no poder quebrava uma promessa a alguém sem poder, ela pegava nas mãos dele. Tu não ganhaste apenas um jogo de xadrez hoje. Tu começaste algo maior. É algo que assusta pessoas como Alexander Hartwell, porque elas não conseguem controlar. Como se fosse combinado, alguém na multidão gritou. Está a ser tendência. Justiça para o Ethan está a ser tendência em todo o país. Outra voz se juntou. As ações da empresa de Hartwell caíram 4% na última hora. Os seus parceiros de negócios estão a divulgar declarações distanciando-se dele. A notícia se espalhou pela multidão como eletricidade. O vídeo explodiu além de qualquer expectativa. Não era mais apenas Nova York. Era nacional e internacional. Uma mulher bem vestida abriu caminho entre a multidão. Senhor e senhora Brooks, sou Patricia Morgan, advogada da Morgan & Associates. Tenho acompanhado esta situação e gostaria de oferecer os meus serviços pro bono. O que o Sr. Hartwell fez é passível de ação judicial. Não temos condições financeiras para isso, começou Sarah. Pro bono significa gratuito, interrompeu Patrícia gentilmente. Estou a oferecer os meus serviços porque o que aconteceu ao seu filho é inconcebível. Eu também tenho uma filha da idade dele que merece viver num mundo onde as promessas importam. Antes que Sarah pudesse responder, outra pessoa se adiantou. Sou Marcus Chen, dirijo uma startup de tecnologia. Gostaria de doar os $20.000 para a família Brooks hoje, sem compromisso. Eu igualarei essa quantia. Outra pessoa já se ofereceu para igualar essa quantia. Eu também. Em 5 minutos, estranhos prometeram mais de $200.000. Sarah não conseguia respirar. Isso não podia ser real. Isso não podia estar a acontecer. Mas estava. O seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez, era um e-mail de alguém chamado Vincent Crawford. O assunto era sobre o talento extraordinário do seu filho. Ela abriu o e-mail. Senhora Brooks, fui eu quem organizei a igualação de hoje. Tenho observado o Ethan jogar há 2 anos. O seu filho é um verdadeiro prodígio. Eu organizei esta situação sabendo que o Alexander provavelmente quebraria a sua promessa. Eu queria que o mundo visse tanto o talento do Ethan quanto o caráter do Hartwell. Peço desculpa pela dor que isso causou, mas acredito que o que acontecerá a seguir mudará a vida da sua família. Devemos nos encontrar. Mestre Vincent Crawford, Federação Internacional de Xadrez. Sarah mostrou o e-mail a David. Ambos ficaram olhando para ele, tentando processar a informação. Ele planejou isso, David sussurrou. Ele armou para Ethan ser humilhado. Não, disse a Sra. Washington, lendo por cima dos ombros deles. Ele armou para Hartwell ser exposto. É uma grande diferença. Jennifer Chen estava de volta, desta vez com uma equipa de filmagem de uma rede nacional. Senhora Brooks, gostaríamos de fazer uma entrevista mais longa. A história a história do seu filho está a repercutir em pessoas de todo o país. Os pais estão a mostrar o vídeo aos seus filhos. Os professores estão a usá-lo nas salas de aula. Isto é maior do que o xadrez. Sarah olhou para Ethan, que parecia exausto e oprimido. Hoje não, disse ela com firmeza. O meu filho já passou por bastante. Precisamos de tempo para processar isto como família. Claro, disse Jennifer, entregando um cartão a Sarah antes de sair. Quando estiverem prontos, liguem. O mundo quer ouvir a voz do Ethan. Enquanto o sol se punha sobre o Washington Square Park, a família Brooks sentou-se junta no banco onde tudo tinha mudado. A multidão tinha se dispersado, mas as câmaras permaneceram a uma distância respeitosa. O que fazemos agora? Perguntou Ethan baixinho. David puxou o filho para perto. Vamos para casa, respondeu ele. Vamos jantar. Vamos decidir o que fazer amanhã, quando chegar a hora. Mas e o Sr. Hartwell? E o dinheiro? Sarah sorriu tristemente.
Querido, não sei se algum dia verás esses 100 milhões de dólares. Homens ricos como ele encontram maneiras de evitar as consequências. Mas sabes de uma coisa? Vamos ficar bem de qualquer maneira. Como? Porque o mundo inteiro viu o que tu és capaz de fazer. Porque estão surgindo oportunidades que nunca poderíamos ter imaginado antes. O teu talento não é mais invisível. Ela beijou a testa dele. E porque a verdadeira vitória nem sempre é o prêmio que te prometeram. São as portas que se abrem quando as pessoas finalmente te reconhecem. Ethan acenou com a cabeça, não totalmente convencido, mas cansado demais para discutir. Caminharam juntos para casa pelas ruas de Manhattan, onde estranhos agora os reconheciam. Caminhavam por uma cidade que testemunhou o desgosto do seu filho e considerou isso significativo. O que eles não sabiam, o que ainda não podiam saber, era que, naquele exato momento, Alexander Hartwell estava sentado na sua cobertura, vendo o seu mundo desmoronar ao vivo na televisão. O seu telefone estava inundado com chamadas furiosas de investidores, parceiros e membros do conselho. Os seus advogados diziam-lhe que não havia saída legal. O vídeo era irrefutável, as testemunhas eram numerosas e a indignação pública era intensa. E pela primeira vez na vida, Alexander Hartwell percebeu algo assustador. Ele tinha vencido todas as batalhas da sua vida simplesmente por ter mais dinheiro, mais poder e mais conexões do que qualquer outra pessoa. Mas não se pode comprar uma saída para deixar de ser odiado por todos. A guerra que a Sr. Washington havia previsto estava apenas a começar, e Alexander Hartwell estava prestes a aprender o que acontecia quando o mundo decidia que você tinha ido longe demais. Alexander Hartwell não dormiu naquela noite. Sentou-se na sua cobertura com vista para o Central Park, observando as luzes difusas da cidade através das janelas do chão ao teto. O seu telefone estava virado para baixo sobre a mesa de mármore, silencioso após horas de chamadas incessantes que ele se recusou a atender. A garrafa de uísque ao seu lado estava meio vazia. No entanto, isso não ajudou, porque sempre que fechava os olhos, via o rosto daquele miúdo. Ethan Brooks, de 11 anos, descalço e segurando a peça partida do baú como se fosse feita de ouro em vez de madeira. Ele disse, "Desculpa, avô, eu tentei." Alexander serviu-se de outro copo de uísque. As suas mãos tremiam. O seu portátil estava aberto no sofá, congelado numa notícia. A manchete deixou-o enjoado. Bilionário quebra promessa a prodígio do xadrez em dificuldades. Bilionário quebra promessa a prodígio do xadrez em dificuldades. A tragédia que comoveu o mundo. Sem abrigo. Alexander não sabia disso. Na sua cabeça, a criança era apenas pobre, não sem abrigo. Ele clicou noutra aba. Twitter. Os assuntos em destaque fizeram-no fechar os olhos. Justiça para Ethan. A sua Hartwell paga. Mantenha a sua palavra. Boicote Hartwell. Hartwell, 50 milhões de tweets. Em 12 horas, a conta oficial da sua empresa recebeu tantas mensagens que tiveram de desativar os comentários. A sua conta pessoal do Instagram, que ele pensava ser privada, foi descoberta de alguma forma, e milhares de pessoas a inundaram com fotos do rosto de Ethan e do tabuleiro de xadrez. Capturas de ecrã do contrato que Catherine tinha redigido também estavam a ser partilhadas. "Devias ver o que estão a dizer sobre ti", disse Catherine da porta. Ela tinha entrado usando a chave que ele lhe dera para emergências. "Eu me qualifiquei." "Não quero saber", disse Alexander sem se virar. "Que pena." Catherine caminhou até o sofá e sentou-se sem ser convidada. "O teu conselho de administração convocou uma reunião de emergência para amanhã de manhã. 3 dos teus principais investidores se retiraram. A Câmara Municipal está a rever todas as licenças que tens para projetos de construção em andamento." Ela fez uma pausa. "A tua mãe ligou." Isso fez Alexander virar-se. "Ela está na Flórida e viu o vídeo." Ela disse, e eu cito, "Diga ao meu filho que não o criei para ser um mentiroso e um valentão." Então ela desligou. As palavras da mãe dele o atingiram mais do que qualquer perda nos negócios. Ela trabalhou como costureira durante 30 anos para pagar os estudos dele e ensinou-lhe que um aperto de mão significava algo e que a sua palavra era a sua garantia. "Quando é que ele se esqueceu de que a vida é mais do que isto?" Catherine continuou. "O mestre Crawford divulgou uma declaração. Ele admitiu que orquestrou tudo. Disse que observava Ethan há 2 anos. Sabia que ele era um prodígio
e organizou a partida especificamente para o expor. Me expor? A voz de Alexander estava vazia. Suas palavras exatas foram: Alexander Hartwell precisava ser lembrado de que riqueza sem integridade é apenas um vazio caro. Peço desculpas ao jovem Ethan por usá-lo como instrumento dessa lição, mas não peço desculpas pela lição em si. Alexander riu amargamente. Então, isso foi uma armação desde o início. Isso faz você se sentir melhor? Perguntou Catherine. Que foi manipulado para mostrar ao mundo quem realmente é. Quem realmente sou? Repetiu Alexander. Ele olhou para o seu reflexo na janela escura. Fato de marca, mesmo à meia-noite. Relógio no valor de 60 mil dólares. Um apartamento no valor de 12 milhões de dólares. No entanto, de alguma forma, o miúdo mais pobre de Nova York tinha mais dignidade do que ele. Há outra coisa que deve saber, disse Catherine baixinho. O vídeo da mãe do Ethan a chegar ao parque também está a tornar-se viral. Ela ainda está a usar o uniforme de limpeza. As pessoas descobriram que ela foi despedida por ter saído do trabalho para ver como estava o filho. Ótimo. Agora também sou responsável pelo desemprego dela. Não és responsável por isso, corrigiu Catherine, mas és responsável por quebrar a promessa que fizeste ao filho dela. E a internet decidiu que isso faz de si um vilão. Alexander levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. Lá embaixo, o Central Park estava escuro, exceto pelas luzes dispersas das ruas. Em algum lugar desta cidade, aquela criança provavelmente estava a dormir num colchão no chão de um quarto que partilhava com os pais. Enquanto isso, Alexander estava numa cobertura que custava mais por mês do que a maioria das pessoas ganhava num ano. O que faço? Perguntou ele. A pergunta surpreendeu-o tanto quanto surpreendeu Catherine. Já sabe o que tem de fazer. Não posso simplesmente entregar 100 milhões de dólares a uma criança de 11 anos. Por que não? Desafiou Catherine. Estava disposto a arriscar quando pensava que iria ganhar. Era diferente. Não pensei que iria realmente perder. Então, só cumpre promessas quando perder é impossível. Catherine levantou-se e juntou as suas coisas. Trabalho para si há 8 anos, Alexander. Vi-o construir um império. Admirei o seu sentido empresarial, a sua estratégia e a sua visão. Mas esta noite tenho vergonha de trabalhar para si. As palavras doíam mais do que deveriam. Se não resolveres isto, continuou Catherine, não és o homem que eu pensava que eras, e não posso trabalhar para alguém que não respeito. Ela caminhou até a porta e parou. A propósito, disse ela, a família Brooks recebeu mais de 400 mil dólares em doações esta noite de estranhos. Pessoas que viram o que aconteceu e decidiram fazer o que tu não fizeste. Elas mantiveram uma promessa a uma criança que merecia melhor. Depois de Catherine sair, Alexander ficou sentado no escuro por um longo tempo. 400 mil dólares de estranhos. Ele tinha gasto mais do que isso no seu carro. O seu telemóvel vibrou. Contra o seu bom senso, ele olhou. Um e-mail do seu advogado. Alexander, precisamos de conversar urgentemente. O acordo que Catherine criou coloca-o em sério risco legal. Com várias testemunhas e documentação em vídeo, a sua posição é extremamente fraca. Se a família Brooks processar, e agora eles têm representação pro bono, é provável que percas. As custas judiciais, os honorários advocatícios e os danos à reputação podem ultrapassar os 100 milhões. O meu conselho é que cheguem a um acordo imediatamente, mostrem remorso e reconstruam a confiança, ou preparem-se para consequências catastróficas. Alexander apagou o e-mail. Depois, recuperou-o da lixeira e leu-o novamente. Perder tudo. Isso seria mesmo possível? Ele tinha construído este império do nada. Bem, não exatamente do nada. Os sacrifícios da sua mãe. E o pagamento do seguro de vida do seu pai, depois que ele morreu num acidente de construção. Foi o mesmo tipo de acidente que provavelmente arruinou as costas de David Brooks. Alexander pegou o telemóvel e fez algo que não fazia há anos. Pesquisou o nome do seu pai, Roberto Hartwell, trabalhador da construção civil, morreu aos 38 anos quando o equipamento de segurança falhou num projeto de arranha-céus no centro da cidade. A empresa tinha feito um acordo com a sua viúva por um valor que mal cobria os custos do funeral. Alexander tinha 12 anos na altura, a mesma idade que Ethan teria em poucos meses. Ele jurou então que nunca seria tão impotente como o seu pai tinha sido, nunca se tornaria a pessoa que foi esmagada pelo sistema. Em vez disso, tornou-se o sistema. Mas algures ao longo do caminho tornou-se a pessoa que esmagava os outros. O seu telefone tocou. Número desconhecido.
Ele quase não atendeu. Sr. Hartwell, disse uma voz mais velha e culta. Aqui é o mestre Vincent Crawford. Acho que precisamos de conversar. Você tem coragem de me ligar, disse Alexander. Você me armou uma cilada. Eu lhe dei uma oportunidade, corrigiu Crawford. O que você fez com ela foi inteiramente sua escolha. Eu esperava que recusasse a aposta. Na verdade, esperava que se afastasse. Mas você aumentou a aposta. 100 milhões de dólares. Foi o seu ego a falar, não o meu. O que você quer? Oferecer-lhe algo que você não merece, mas precisa desesperadamente. Uma chance de redenção. Alexander quase desligou. Estou a ouvir. Haverá uma coletiva de imprensa amanhã ao meio-dia. A família Brooks e os seus advogados, juntamente com vários grupos de defesa, vão anunciar a sua intenção de processá-lo pelos 100 milhões mais os danos. Sei que os meus advogados já me informaram. O que eles não lhe disseram é que se aparecer na conferência de imprensa, pedir desculpas publicamente e anunciar que vai honrar o contrato, o processo desaparecerá, continuou Crawford. Mais importante ainda, terá a oportunidade de explicar por que recusou inicialmente. Por que haveria de querer explicar isso? Porque neste momento a narrativa é que é um bilionário sem coração que esmaga crianças pobres por diversão. Se contar a sua verdadeira história, sobre o seu pai, como construiu o seu império e como se perdeu, as pessoas poderão compreender. Podem até perdoá-lo. Não preciso do perdão de estranhos, concordou Crawford. Não, concordou Crawford, mas precisa do seu próprio perdão. E definitivamente precisa do perdão daquele rapaz. Alexander ficou em silêncio por um longo momento. Por que se importa com o que acontece comigo? Não me importo particularmente, respondeu Crawford honestamente. Mas me importo com o que acontece com Ethan. Aquela criança tem um dom que surge uma vez em cada geração. Com o treino e o apoio certos, ele poderia se tornar um grande mestre aos 15 anos. Mas, neste momento, ele está arrasado. Ele ganhou o jogo, mas sente que perdeu tudo. Ele precisa de ver que fazer a coisa certa é importante, que a integridade acabará por prevalecer. Eu devo ser o seu exemplo prático de redenção. Você deve ser um homem que cumpre a sua palavra, disse Crawford. Tudo o resto são apenas detalhes. Depois de Crawford desligar, Alexander ficou sentado com o telefone na mão por um longo tempo. Ele poderia aparecer amanhã ao meio-dia, pedir desculpas, pagar o dinheiro e se tornar a história do bilionário reformado que aprendeu humildade com uma criança pobre. Ou ele poderia lutar na justiça, arrastar o caso por anos e talvez ganhar por algum detalhe técnico que seus advogados encontrariam. Ele abriu o vídeo novamente, que já tinha sido visto 50 milhões de vezes. Desta vez, ele não se viu. Ele viu Ethan. Ele viu como as mãos do menino tremiam quando ele fazia seus movimentos e a precisão cuidadosa com que manuseava as peças. Um momento de pura alegria quando ele venceu. 3 segundos de felicidade antes de Alexander destruí-la ao se recusar a pagar. E então veio aquele discurso e aquela pergunta devastadoramente simples. Se as promessas não significam nada quando se é rico, então qual é o sentido de ser rico? Alexander passou 20 anos a responder a essa pergunta com mais dinheiro, edifícios maiores e mais poder. Mas, sentado sozinho na sua cobertura às 3 da manhã e assistindo a um vídeo de si mesmo destruindo os sonhos de uma criança, ele percebeu que tinha respondido errado o tempo todo. A sua mãe estava certa. A internet estava certa. Catherine estava certa. Ele se tornou exatamente o tipo de pessoa que odiava quando tinha 12 anos e era impotente. Alexander abriu o seu laptop e começou a digitar um e-mail para o seu assistente. Prepare um cheque bancário no valor de PayPal milhões pagável a Ethan Brooks. Tenha-o pronto até às 11 de amanhã. Além disso, cancele a minha agenda da tarde. Tenho uma coletiva de imprensa para participar. Ele clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideia. Em seguida, pegou um pedaço de papel e começou a escrever algo que não escrevia há anos. Um pedido de desculpas que realmente significava algo. Mas mesmo enquanto escrevia, o só e uma pequena voz no fundo da sua mente fazia uma pergunta que ele não sabia responder. Ele estava a fazer isso porque era a coisa certa a fazer ou porque tinha sido pego? A razão importava mesmo? Enquanto isso, do outro lado da cidade, num pequeno quarto no Bronx, Ethan estava lá acordado em seu colchão, ouvindo seus pais sussurrando do outro lado da cortina. 400 mil dólares, dizia sua mãe.
David, você entende? Pessoas completamente desconhecidas nos deram 400 mil dólares. Eu sei. A voz do pai estava carregada de emoção. Pessoas que nunca conheceremos viram o que aconteceu e decidiram ajudar. Podemos mudar-nos. Podemos comprar um apartamento de verdade. Você pode fazer a cirurgia. Ethan pode ir para uma escola de verdade. Houve uma pausa. Então David falou novamente. Mas não é a mesma coisa, não é? Não é o que ele ganhou. Não é o que lhe foi prometido. Não, concordou Sarah suavemente. Não é. Ethan fechou os olhos, fingindo dormir. Embora tivesse ouvido cada palavra, a mãe estava certa. O dinheiro de estranhos era gentil, era generoso, era mais do que eles jamais esperavam. Mas não era o mesmo que Alexander Hartwell manter a sua palavra. E final, Ethan não tinha vencido estranhos no xadrez. Ele tinha vencido um dos homens mais ricos de Nova York. Aquele homem tinha olhado nos seus olhos e dito: promessas não importam quando se tem poder. Se isso era verdade, qual era o sentido de ser bom? De trabalhar duro? De acreditar que talento, esforço e integridade significavam alguma coisa? Ethan tocou no cavalo partido que mantinha ao lado do travesseiro. Ele podia ouvir a voz do avô ecoando em sua memória. O peão se torna o que for necessário para vencer. Mas o que significava vencer se a outra pessoa podia simplesmente mudar as regras? O amanhã traria respostas. Amanhã seria a conferência de imprensa. O mundo estaria a assistir. Alexander Hartwell teria de decidir que tipo de homem queria ser. Ethan Brooks também descobriria se o mundo em que o seu avô acreditava, onde as promessas importavam, o trabalho árduo era recompensado e fazer a coisa certa significava algo. Realmente existia, ou se tinha sido apenas uma bela mentira para ajudar uma criança pobre a dormir à noite. A conferência de imprensa estava marcada para o meio-dia, mas às 11h30, mais de 200 pessoas já se aglomeravam no centro comunitário do Bronx. Câmaras de televisão se alinhavam na parede do fundo. Repórteres ocupavam todos os lugares, e na primeira fila estava Ethan Brooks, parecendo pequeno e oprimido entre os pais. Ele vestia a única camisa limpa que possuía. Os pés ainda estavam descalços. Os sapatos doados pareciam errados, como usar a pele de outra pessoa. A senhora Washington sentou-se atrás deles, com uma mão protegendo o ombro de Ethan. Ele não vai vir, sussurrou Sarah para David. É quase meio-dia e ainda não há sinal dele. Talvez seja melhor assim, respondeu David, embora sua voz traísse sua decepção. Não precisamos do dinheiro dele. Já temos o suficiente agora. Não se trata do dinheiro, disse Ethan calmamente. Ambos os pais olharam para ele. Trata-se de saber se as promessas significam alguma coisa. Antes que alguém pudesse responder, um murmúrio percorreu a multidão. Alexander Hartwell tinha entrado pela porta lateral. Ele parecia diferente. Hoje ele não usava um fato de marca. Apenas calças escuras e uma camisa branca de botões e nenhum relógio caro. O seu cabelo não estava perfeitamente penteado. Ele parecia um homem que não tinha dormido, que tinha passado a noite lutando contra demônios e que não tinha certeza se tinha vencido. Catherine caminhava ao seu lado, carregando uma pasta de couro. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto Alexander se dirigia para a frente. Todas as câmeras focaram nele. Todos os telemóveis começaram a gravar. Ele parou a 1 metro de onde Ethan estava sentado. Por um longo momento, eles apenas se olharam, o bilionário e o miúdo descalço. O homem que havia quebrado sua palavra e o menino que acreditava que as promessas eram importantes. Ethan, disse Alexander finalmente. Sua voz falhou um pouco. Eu te devo um pedido de desculpas. Ele se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. As câmaras capturaram cada segundo. Há 2 noites fiz-te uma promessa na frente de testemunhas, diante das câmaras e por escrito. E quando ganhaste, quando me derrotaste de forma justa e brilhante, quebrei essa promessa. Alexander fez uma pausa, recompondo-se. Eu disse a mim mesmo que a aposta não era legalmente vinculativa porque tu eras apenas uma criança e que eu não precisava realmente de pagar. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir as pessoas respirando. Mas a verdade é mais simples e mais feia do que isso, continuou Alexander. Quebrei a minha promessa porque podia. Passei 20 anos a acreditar que poder significa nunca ter de enfrentar as consequências. A riqueza coloca-te acima de manter a tua palavra para com pessoas que não podem revidar. Ele tirou um envelope do bolso.
Era um envelope branco simples que, de alguma forma, parecia pesado. O meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Alexander disse: acidente de construção, falha no equipamento de segurança. A empresa pagou à minha mãe apenas o suficiente para enterrá-lo. Jurei então que nunca seria tão impotente quanto ele. A sua voz baixou. Mas em algum momento, tornei-me a pessoa que torna outras pessoas impotentes. Tornei-me exatamente aquilo que odiava. A mão de Sarah encontrou a de David. Ambos choravam silenciosamente. Ethan, fizeste-me uma pergunta que não consigo parar de pensar. Perguntaste: se as promessas não significam nada quando se é rico, qual é o sentido de ser rico? Alexander sorriu tristemente. Na altura, não tinha uma resposta. Ainda não tenho a certeza se tenho uma boa resposta agora, mas sei qual não é a resposta. O sentido da riqueza não é escapar de ser humano. O sentido da riqueza não é escapar de ser humano. Não é impedir que tenhas de cumprir a tua palavra. Ele abriu o envelope e tirou um cheque visado de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. O número era tão grande que parecia irreal. As pessoas ficaram boquiabertas. As câmaras aproximaram-se. Isto é seu, disse Alexander, estendendo o cheque para Ethan. Você quer que seja justo. Mas mais do que isso, a sua voz quebrou-se completamente agora. Você ensinou-me algo que eu tinha esquecido. Mostrou-me que dignidade não tem nada a ver com contas bancárias e que uma criança de 11 anos com o peito partido tem mais integridade do que eu mostrei em uma década. Ethan olhou para o cheque. As suas mãos não se moveram para pegá-lo. Por quê? Perguntou simplesmente. Por que agora? Porque todos estão a assistir. Porque perderás mais se não pagares. A pergunta foi devastadora em sua honestidade. Alexander fechou os olhos brevemente. Honestamente, ambas as coisas são verdadeiras. Sim, estou a pagar porque o mundo está a assistir. Mas também estou a pagar porque o meu advogado disse que perderia tudo se não o fizesse. Ele abriu os olhos e olhou diretamente para Ethan. Mas também estou a pagar porque ontem à noite, às 3 da manhã, assisti ao vídeo do nosso jogo 50 vezes. E finalmente vi o que todos os outros viram. Um miúdo brilhante que merecia mais do que eu lhe dei. Ele colocou o cheque na mesa à frente de Ethan. Não posso desfazer o que disse. Não posso voltar atrás e deixar de te apoiar. Tudo o que posso fazer é cumprir a promessa que deveria ter cumprido há 2 dias e esperar que, talvez, algum dia, acredites que as pessoas podem mudar. Ethan olhou para os seus pais. Sarah acenou com a cabeça, com lágrimas a correrem pelo rosto. David apertou a mão do filho. Lentamente, Ethan estendeu a mão e pegou no cheque. A sala explodiu em aplausos. As pessoas levantaram-se, aplaudindo e chorando, mas Ethan mal conseguia ouvi-las. Ele estava a olhar para o número, 100 milhões de dólares. Mais dinheiro do que ele jamais imaginou que pudesse existir num só lugar. Sr. Hartwell, disse Ethan em voz alta, cortando o barulho. A sala ficou em silêncio instantaneamente. Posso perguntar-lhe uma coisa? Qualquer coisa. O senhor pode ensinar-me? Alexander piscou os olhos. Ensinar-lhe o quê? Xadrez, respondeu Ethan. Você é bom. Muito bom? Eu ganhei, mas foi por pouco. O meu avô sempre dizia que se aprende mais com adversários que nos desafiam. Ele fez uma pausa. Eu não tenho mais avô, mas talvez você precise lembrar-se porque ama o xadrez antes de usá-lo para magoar as pessoas. A oferta pairou no ar como algo precioso e frágil. Os olhos de Alexander encheram-se de lágrimas. Seria uma honra. Ele estendeu a mão. Ethan apertou-a. E naquele momento, com as câmaras a gravar e o mundo a assistir, algo mudou. Não apenas para eles, mas para todos que testemunharam. Todos tinham visto a promessa quebrada. Todos tinham sentido a injustiça. Mas agora estavam a ver algo mais raro. Uma pessoa poderosa a admitir que estava errada. Uma criança oferecendo perdão que não tinha obrigação de conceder. Uma segunda oportunidade sendo conquistada, não exigida. Há mais uma coisa, disse Alexander, dirigindo-se à sala. Agora há os 400 mil dólares que estranhos doaram à família Brooks. Eu vou igualar essa quantia. Um total de 800 mil dólares irá para uma fundação para crianças como Ethan. Crianças com talento extraordinário que precisam de apoio. Ele olhou para o mestre Crawford, que estava parado em silêncio num canto. O mestre Crawford irá administrar a fundação.
Catherine irá geri-la, e cada dólar será usado para garantir que nenhuma outra criança talentosa tenha que jogar xadrez num parque com peças quebradas porque o mundo as ignorou. A senhora Washington levantou-se e aplaudiu. Então todos se levantaram novamente, mas desta vez foi diferente. Não era uma celebração, mas algo sagrado. Quando a conferência de imprensa terminou e as pessoas começaram a sair, Ethan permaneceu sentado, olhando para o cheque nas suas mãos. Querido, Sarah ajoelhou-se ao lado dele. Está tudo bem, mãe. Isto é real. Isto realmente aconteceu. David juntou-se a eles, envolvendo a esposa e o filho com os braços. É real, amigo. Conseguiste. Tu ganhaste. Todos nós ganhamos. Ethan corrigiu-se, olhando para a multidão que os tinha apoiado. Os estranhos que tinham doado a Sr. Washington, que tinha acreditado. O Sr. Crawford, que tinha planeado. E até Alexander Hartwell, que finalmente tinha feito a coisa certa. Havia a Sra. Washington, que tinha acreditado. O Sr. Crawford, que tinha planeado. E até Alexander Hartwell, que finalmente tinha feito a coisa certa. Mais tarde, quando saíram do centro comunitário com os repórteres a gritar perguntas, Ethan sentiu algo que não sentia há 2 dias, desde o jogo. Esperança. Não por causa do dinheiro, embora isso fosse mudar tudo, mas porque o mundo em que ele tinha deixado de acreditar, aquele em que as promessas importavam e fazer a coisa certa acabava por vencer, tinha provado ser real. Aquele mundo provou ser real, imperfeito e atrasado, exigindo pressão pública, vídeos virais, advogados e doações de estranhos, mas real mesmo assim. Enquanto caminhavam para casa pelas ruas do Bronx, Ethan tirou o cavaleiro partido do bolso. Aquele com a linha de cola visível. "O que vais fazer com o conjunto do baú agora?" perguntou Sarah. Ethan sorriu. "Guardá-lo. As peças partidas são a minha parte favorita. Elas lembram-me que as coisas podem partir-se e ainda assim ser valiosas, e que as cicatrizes não significam que se é inútil." Ele olhou para o centro comunitário mais uma vez, onde Alexander ainda estava a falar com os repórteres, ainda a pedir desculpas, ainda a tentar tornar-se uma pessoa melhor. "Às vezes", disse Ethan baixinho, "o peão chega ao outro lado do tabuleiro, e às vezes o rei percebe que não é tão poderoso quanto pensava." Os pais trocaram olhares por cima da cabeça dele. O filho tinha ganho 100 milhões de dólares, mas, mais importante, tinha mantido a sua alma. Num mundo que muitas vezes recompensa a crueldade em vez da bondade, isso valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. 3 semanas depois, Ethan estava em cima de um banco no Washington Square Park, o mesmo banco onde tudo tinha mudado. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Alexander Hartwell estava sentado à sua frente, a estudar o mesmo tabuleiro de xadrez esculpido à mão que ele antes considerava um trabalho mal feito. Agora, ele manuseava as peças com reverência, especialmente o cavalo com uma linha de cola visível no pescoço. "É a sua vez", disse Ethan baixinho. Alexander moveu o bispo. "Foi uma boa jogada, melhor do que há 3 semanas." Eles se encontravam todas as terças e quintas-feiras à tarde. No início, as câmaras os seguiam para todo lado. As equipas de reportagem queriam documentar a redenção do bilionário. No entanto, Alexander recusou todas as entrevistas. "Isto não é uma sessão fotográfica", disse ele. "Esta é uma dívida que estou a pagar." Por fim, as câmaras foram embora. Agora eram apenas 2 pessoas jogando xadrez, professor e aluno. Embora nenhum dos dois tivesse certeza de quem estava a ensinar quem. "Cheque", Ethan anunciou enquanto a sua torre deslizava para a posição. Alexander sorriu. "Caí direitinho nessa, não foi? Estavas a pensar 2 jogadas à frente. Precisas pensar 5 jogadas à frente, como o teu avô te ensinou." "Sim." Ethan tocou no cavalo quebrado, como o avô me ensinou. A senhora Washington aproximou-se com 2 garrafas de água. Ela tinha se aposentado oficialmente da venda de jornais na semana anterior. A fundação que Alexander tinha criado contratou-a como diretora de relações comunitárias. "Como está a correr o jogo?" "Ele está a destruir-me", admitiu Alexander. "Outra vez?" "Ótimo", disse a senhora Washington com satisfação. "Isso mantém-no humilde." Do outro lado do parque, equipas de construção estavam a construir um pavilhão de xadrez permanente, financiado pela fundação de Alexander. Haveria 20 mesas de mármore com tabuleiros embutidos e aulas gratuitas todas as tardes.
40 crianças já se tinham inscrito. Sarah e David chegaram de mãos dadas. David já caminhava sem mancar. A cirurgia às costas, 2 semanas antes, tinha sido bem-sucedida. Sarah vestia roupas profissionais e estudava para o seu GED. Ela tinha decidido que queria ser assistente social e ajudar outras famílias a navegar pelos sistemas que quase destruíram a sua. "Pronto para ir, querido?", chamou Sarah. "Mais 5 minutos, mãe?" Ela sorriu. Tinham ouvido essa frase muitas vezes ultimamente. Mais 5 minutos tinha se tornado o pedido favorito de Ethan. Mais 5 minutos de xadrez, mais 5 minutos na sua nova escola. Mais 5 minutos a fazer os trabalhos de casa no seu novo apartamento, que tinha quartos separados pela primeira vez. "Checkmate", disse Ethan gentilmente. Alexander estudou o tabuleiro e depois riu. "Nunca imaginei que isso fosse acontecer." "Eventualmente, vais imaginar." Ethan começou a guardar as peças cuidadosamente. "O avô costumava dizer", continuou ele, "que os melhores jogadores veem todo em tabuleiro, não apenas as suas próprias peças. O teu avô era um homem sábio." "Ele era mesmo." Ethan fez uma pausa. "Ele teria gostado de ti. Da pessoa em que te estás a tornar, quero dizer." As palavras atingiram Alexander com mais força do que qualquer checkmate jamais poderia. Quando se levantaram para sair, uma menina tímida, com cerca de 9 anos, aproximou-se deles. Ela usava sapatos que não serviam muito bem. "Desculpe, você é Ethan Brooks?" "Sim", respondeu Ethan, ajoelhando-se ao nível dela. Era algo que ele tinha aprendido ao observar o pedido de desculpas de Alexander. "Qual é o teu nome?" "Rosa, eu vi-te na televisão. Tu venceste um bilionário no xadrez, mesmo que as tuas peças não fossem sofisticadas nem nada." "Sim, o meu professor diz que sou boa em matemática, mas não temos dinheiro para pagar um explicador." A voz de Rosa baixou para um sussurro. "Isso significa que não posso ser boa no xadrez?" Ethan sentiu o seu coração partir-se e curar-se simultaneamente. Ele tirou um dos cartões de inscrição da fundação que agora levava para todo o lado. "Isto é para crianças exatamente como tu", disse ele, entregando-lhe o cartão. "Crianças que são brilhantes, mas precisam de ajuda. Preenche isto e nós garantimos que terás um professor particular." "Prometo." Os olhos de Rosa arregalaram-se. "A sério?" "A sério. E sabes que mais? Ser pobre não te torna menos inteligente. Significa apenas que o mundo ainda não te descobriu." "Mas quando isso acontecer, nada poderá parar-te", sorriu Ethan. "Quando isso acontecer, nada poderá parar-te." Depois de Rosa sair a correr, segurando o cartão, Alexander colocou a mão no ombro de Ethan. "Estás a fazer o que eu deveria ter feito há 20 anos. Está a fazê-lo agora", disse Ethan simplesmente. "Isso conta." Juntos eles caminharam pelo parque onde uma criança descalça brincava com peças quebradas, esperando que alguém a visse, e onde um bilionário aprendeu que riqueza sem integridade era apenas um vazio caro. Onde uma promessa foi quebrada, mas depois, contra todas as expectativas, cumprida. A placa do George Brooks Memorial Chess Center estava a ser instalada. O George Brooks Memorial Chess Center. A senhora Washington enxugou os olhos. Ele ficaria tão orgulhoso. "Ele está a ver", disse Ethan com certeza. "E está a sorrir." Enquanto o sol se punha sobre Manhattan, Ethan pegou no jogo de xadrez do avô, com as peças partidas e tudo, e dirigiu-se para casa. Não para um quarto onde 3 pessoas partilhavam um colchão, mas para um apartamento com janelas que se abriam, aquecimento que funcionava e um futuro que finalmente parecia possível. O peão tinha chegado ao outro lado do tabuleiro e, ao fazê-lo, tinha transformado todos à sua volta. Porque, às vezes, as peças mais pequenas fazem a maior diferença. Às vezes, cumprir uma promessa pode mudar o mundo. E, às vezes, apenas às vezes, fazer a coisa certa importa mais do que estar certo.